Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que vai falar nesse momento sobre acessibilidade. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o vereador Gabriel Meurer e também com duas entrevistadas. Em um primeiro momento, a gente vai falar com ela, que é advogada, presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Santa Catarina, Ludmila Hannes, e também com o vereador, que vai ficar nos dois blocos para falar um pouquinho disso, que é a bandeira, né, de toda a sua campanha, e também explicar um pouquinho os termos, de que forma que a gente pode trabalhar em termos de políticas públicas nesse segmento. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de entrevistá-las e já começar falando, aliás, o senhor está sempre muito bem acompanhado, né, vereador? Opa, a gente agradece aí o convite, com certeza. A gente está sempre bem acompanhado de pessoas bonitas e, acima de tudo, pessoas bem eficientes e que trabalham bem na área aí. Com certeza. Eu já começo perguntando para você, doutora, relacionado ao termo, né? Existe essa dúvida, usou-se durante muito tempo portador com deficiência, mas há algum tempo já que a gente usa pessoas com deficiência. Explica pra gente por quê, até para as pessoas que estão em casa mudarem essa chavezinha e começarem a usar o nome correto, que é pessoas com deficiência. Bom, não utilizamos mais o termo portador de deficiência, porque quando a gente porta alguma coisa, a gente também pode deixar de portar. Quando está chovendo, eu porto o meu guarda-chuva. Para de chover, eu deixo de portá-lo. A pessoa com deficiência não pode deixar de portar a deficiência dela. Também é um problema o termo portador de necessidades especiais. Acho que todo mundo aqui tem necessidades especiais. Assim, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas quando eu vou pedir um hambúrguer, eu peço sem queijo, porque eu tenho intolerância à lactose. É a minha necessidade especial, né? Então, também não se encaixa muito bem. E o termo apenas deficiente, essa vaga aqui é exclusiva para deficiente físico. Antes dele ser um deficiente físico, ele é uma pessoa. Sim. Então, essa vaga aqui é exclusiva para pessoa com deficiência física. Então, hoje o termo mais aceito, o termo mais correto é pessoa com deficiência. E que eles aceitaram de uma maneira muito melhor, né? Vereadora, a gente queria conhecer um pouquinho o seu caso também, o senhor que sempre leva essa bandeira, né? E perguntar, né? Já começar fazendo uma pergunta bem íntima. Como é que foi para o senhor vencer, ter toda essa bagagem aí que o senhor tem? A gente acompanha bastante tempo o seu trabalho, né? Sendo uma pessoa com deficiência, né? Na verdade, isso aí foi um problema genético, já nasci com esse problema. Mas eu sempre sempre tive um apoio muito forte por parte da família, nunca precisei, por exemplo, de atendimento com psicólogo, tratamento de psicólogo, por exemplo. Acho que a família foi uma psicóloga, acho que sempre nunca me tratou com diferenças, sempre me tratou, não que não seja pessoa normal, mas sempre me tratou com igualdade, cobrando da forma que tem que cobrar, agindo, e isso me fez evoluir muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, logo quando eu fiz 18 anos, sempre, mesmo tendo uma condição financeira até certo ponto boa, mas sempre fui colocado no mercado de trabalho, vai fazer estágio durante o dia, à tarde, faculdade à noite, sempre para ser inserido no mercado e justamente mostrar que esse tipo de problema é questão social, não é questão que possa afetar qualquer coisa. Então acho que isso fez bastante, foi muito bom para mim, na verdade. Então acho que hoje o resultado está aí, a gente está nessa batalha. Hoje estou formado em Direito, então sou advogado. Fez um excelente trabalho no PROCON, que o levou, inclusive, a ser vereador, né? Exatamente, trabalhei 14 anos no PROCON, comecei lá como estagiário e depois assumi o PROCON da capital e justamente isso aí, graças ao trabalho, reconhecimento, a gente acabou tendo resultado na urna e agora representando Florianópolis agora. Agora já começamos com essa informação, né, de usar o termo pessoas com deficiência, mas tem todo um estatuto que protege, né, as pessoas com deficiência. Só que de que forma que é fiscalizado isso? Como a gente cobrar, né, que seja aplicada as coisas que estão no estatuto, doutora? Isso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele também é muito conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, LBI. E a LBI, ela foi elaborada por pessoas realmente entendidas do assunto pessoa com deficiência, sabiam da dificuldade, do dia a dia, dos anseios da pessoa com deficiência. Foi uma lei que tramitou aí durante 12 anos no Congresso Nacional, então ela foi revisada e revisada de novo, virada de cabeça para baixo, e hoje se tornou, eu considero, uma das melhores legislações de pessoa com deficiência no mundo. O que falta realmente é essa questão da fiscalização, do cumprimento da LBI. E isso é um ponto que
a gente realmente tem dificuldade. É uma boa legislação, mas a gente tem grande dificuldade para cumprir, para fiscalizar. A questão da educação inclusiva, a questão da acessibilidade, a questão de liberar a pessoa com deficiência para ter autonomia. Isso ainda é muito dificultoso na prática. E a não atenção a isso, né, o descumprimento do estatuto, ainda que não com pouca fiscalização, é considerado crime, doutora? Olha, depende, né? Porque para uma conduta ser considerada criminosa, não basta ela estar na LBI, ela também tem que estar no Código Penal. Sim. Então depende aí da conduta, se ela vai ser criminosa ou não. Vereadora, o senhor que trabalha muito com isso, tem toda essa experiência, né? É uma dificuldade também do município, do legislativo, porque a gente vê aí Florianópolis com problema de mobilidade e, em conjunto, também a acessibilidade aqui é um fato bem difícil aqui na cidade, né? Olha, eu acho que, na verdade, não é só questão de dificuldade. Acho que a dificuldade ela existe, só que eu acho que falta um pouco de boa vontade por parte do poder público, que é inadmissível, e a gente não fala nem só pessoas com deficiência, mas também tu vê as calçadas aí, tudo quebrado, sem o piso tátil e etc. Isso serve para pessoa que não enxerga, serve para pessoa idosa, pessoa com carrinho de bebê. Então são N situações que acabam muitas vezes por desleixo, ou por falta de gestão, ou por má vontade, ou por incompetência do poder público, não sendo aplicado na prática. E isso, para quem precisa dessa situação, ela acaba prejudicando e sendo mais uma barreira na vida de quem tanto precisa. Com tantos temas que a gente tem aí na cidade para serem debatidos, o senhor acha que isso tem que ser considerado prioridade? Claro, com certeza. Inclusive, se eu não me engano, foi na última semana, teve a assinatura de um projeto que seria o Floripa Acessível, que ligou uma pequena parte, é só um início, na verdade, mas foi um início. Então, espero que isso não fique só num primeiro projeto, e sim que seja estendido para as demais áreas com questão da acessibilidade, e com certeza deve ser elencado como prioridade. Inclusive o próprio prefeito da cidade de Florianópolis disse que a questão da acessibilidade vai ser uma das bandeiras principais de campanha dele, e com certeza a gente, enquanto legislativo, a gente vai estar assim cobrando, fiscalizando e fazendo com que realmente seja cumprida a legislação. Doutora, com relação à fiscalização que a gente vinha falando, né, qual é o papel da comissão na questão de apoiar ou incentivar a fiscalização para que o estatuto seja seguido? Olha, a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB é uma comissão que já existe há 10 anos, é uma das 70 comissões da OAB de Santa Catarina, e como todas as comissões, o Gabrielzinho inclusive já participou de algumas, né, Gabriel? É um trabalho voluntário que é feito por excelentes advogados. E o que a gente tenta fazer é ser um elo entre a sociedade e o poder público. Então, a gente trabalha muito essa questão da fiscalização. A Câmara de Vereadores está fazendo um projeto de lei que trata de pessoas com deficiência. A gente faz muita questão de ajudar na elaboração, de acompanhar o trâmite. A Prefeitura está mudando as entidades para um local que não é acessível. Vamos tentar intermediar e tal. A gente faz muito esse trabalho de intermediação. Existe uma lei, inclusive, nessa questão de acessibilidade, né? A Lei 8213 de 91, que é para a contratação de pessoas com deficiência nas empresas, né? E como é que a gente vê isso dentro das empresas? Algumas ainda não adotaram, outras têm dificuldade de procurar, às vezes tem alguns setores que também a procura ainda é pequena. Como é que faz? A comissão tem um papel importante nisso, no incentivo também a contratação? Olha, essa é uma lei federal que existe desde 1991, e é uma lei que foi criada com o intuito de ser uma ação afirmativa, uma ação que permitia a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas eu vou dizer, é uma lei de 1991, e qual é a obrigação dessa lei? Empresas com mais de 100 funcionários devem obrigatoriamente contratar pessoas com deficiência para os seus quadros. Mas é muito complicado de cumprir essa legislação, apesar da multa ser alta, às vezes as empresas preferem pagar a multa.
E uma forma prática de tentar resolver a situação, um trabalho muito bem feito pelo Ministério Público do Trabalho, que todo mês de setembro, ou seja, setembro agora de 2017, vai ter mais uma edição do Dia D Grande Florianópolis. É um grande feirão de empregos destinados exclusivamente à contratação de pessoas com deficiência, em que os contratantes são empresas que o Ministério Público do Trabalho já sabe que não estão cumprindo as cotas da legislação federal. No município, o vereador já está trabalhando para alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa estimular cada vez mais pessoas com deficiência à inclusão ao trabalho, ao fácil acesso? Sim, inclusive nesse projeto aí do Floripa Acessível, inclusive foi lançado um feirão de emprego também com algumas vagas para pessoas com deficiência. Obviamente ainda tem alguns estágios, inclusive também, acho que... A própria Câmara, acho que está trabalhando também. A própria Câmara também fez... até por ser vice-presidente hoje da Câmara também, a gente fez uma assinatura também de contratação de pessoas nessas condições e com certeza a gente, enquanto aqui no município, também vai estar cobrando ou exigindo, na verdade, o cumprimento dessa legislação, seja a nível federal ou a nível municipal também, com certeza. No seu gabinete, o senhor deve atender bastante demanda relacionada ao tema, já que sabem, né, que o senhor trabalha bastante com essa transparência e com essa questão de inclusão, né? As demandas são as mais simples ou tem casos mais complexos? Porque a gente acabou de falar dos problemas nas ruas, né, da falta de acessibilidade, até nos próprios ônibus temos poucos ainda, né, que tem a questão do acesso. As demandas são bem simples, vereador? A gente consegue ver pelas demandas, pelos pedidos solicitados ao senhor, que ainda é essa falta de apoio do poder público? Então, na verdade, a pessoa ela vem procurar o nosso gabinete. Só que tem muita coisa que não depende do vereador, e sim é uma competência exclusiva do Poder Executivo. Mas, obviamente, a gente faz esse elo de ligação, cobrando, como, por exemplo, a questão da acessibilidade em calçadas e em outras situações. Mas, enquanto vereador, a gente propõe algumas leis, até por ser bandeira uma bandeira de campanha, na verdade, a gente propõe algumas leis e projetos nesse sentido, como, por exemplo, a questão dos ônibus, que hoje a gente pega... Tem a questão dos ônibus que tem determinada quantidade de assentos prioritários para pessoas idosas, com deficiência e tal. Só que a gente sabe que isso dependeria de boa vontade ou questão de educação, na verdade, a pessoa acaba levantando. Só que a gente vê que a pessoa não tem muita gente que não levanta. Mas eu trabalho o dia todo e a pessoa está ali, vai, por exemplo, o idoso. Mas vai para o bailão e eu tenho que... Mas é diferente a condição. Sim, sim. Então, não é essa a situação. Então, um dos projetos nossos nesse sentido foi justamente para colocar que os ônibus tenham um assento, todos os assentos sejam prioritários. Para a pessoa que estiver ali, que hoje... Ceder o local. Exatamente. Que já dependeria de educação. Eu, por exemplo, apesar de ter uma deficiência, muitas vezes eu vejo uma pessoa com condições piores, ou idoso, eu me levanto, não tem problema nenhum. Eu sou usuário de transporte coletivo, então, quanto a isso, não tem problema, é questão de educação. Então, bom senso também. Mas, infelizmente, o bom senso e a educação nem sempre prevalece, então, a gente está propondo lei nesse sentido. Como, por exemplo, também outra que a gente está fazendo, é a questão que ainda está em fase de elaboração, que seria a questão dos caixas eletrônicos adaptados, que hoje tem alguns adaptados, tem outros não. Existe a norma da BNT, só que a norma da BNT não necessariamente é cumprida. O Ministério Público fez isso a nível federal, o Ministério Público Federal, e inclusive o Ministério Público daqui aderiu, que seria a questão da acessibilidade nas agências bancárias. Então, desde o banheiro, da rampa de acesso, de elevador, de tudo, mas não abrangiu a questão do caixa eletrônico. Então, é uma coisa que a gente chamou os bancos para discutir, que tem essa expertise. A gente vai estar conversando também com a doutora Ludmila também, que tem essa expertise na área. A gente ouvindo todos os segmentos para, assim, fazer uma legislação que seja aplicável. Então, não adianta eu simplesmente propor uma legislação que na prática não vai ser aplicável, uma lei inócua. Então, acho que o nosso objetivo seria nesse sentido. E outro também é a questão da lei federal, que seria aquela que foi chamada Lei Romário, né, que é do servidor público que tem um filho com deficiência e ele tem que levar o filho para o médico, muitas vezes, para fisioterapia ou para alguma coisa nesse sentido, e depois ele tem que pagar a jornada. Com a lei federal ele não precisaria. Então só que a lei federal fala que só servidores públicos federais e estaduais. Então nós estamos implantando aqui também, já protocolamos esse projeto aqui a nível municipal.
Então, a gente está atento a essas situações, recebendo demandas e, com certeza, é uma das nossas bandeiras de campanha. Sempre aberto o gabinete, né? Com certeza. Doutora, a comissão vem somando bons resultados com relação ao trabalho e esse apoio, né, de parceiros para a inclusão e para a acessibilidade? Olha, eu acho que os nossos projetos de maior sucesso sempre foram aqueles que a gente teve vinculação com outras entidades. A gente tem uma boa relação com o Poder Executivo, com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, e eu acho que principalmente essa questão da conscientização, que o Gabrielzinho estava falando, da questão do ônibus, da própria educação, atinge muito mais o seu objetivo quando ela é feita por um grupo maior de interessados. Agora, vocês dois que já se conhecem de longa data, né? A ironia do destino, o vereador Gabrielzinho aí já com o nome super consolidado na cidade e você, doutora, e trabalhando numa comissão das pessoas com deficiência. Foi tudo combinado na adolescência? É isso? Como é que foi? Mais ou menos, acho que o destino aí já estudamos junto no colégio, faculdade, então, e agora, mais essa causa aí, a gente está trabalhando junto, com certeza, a gente vai estar tentando somar esforços aí para melhor atender e defender a causa, na verdade. Com certeza. Queria agradecer em primeiro momento a doutora. A gente vai ter nossa próxima convidada, que é a Gabriela Bastos, que ela é professora mestre, né, de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. E agradecer mais uma vez a presença, que a comissão possa aí somar muitos bons feitos com o apoio aí dos projetos do vereador, que a gente possa estar sempre em busca da inclusão e da acessibilidade. Tá certo? Muito obrigada. A gente já volta no próximo bloco, continuando com esse bate-papo falando sobre acessibilidade. Já voltamos, não sai daí. Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando sobre acessibilidade, é isso mesmo. No primeiro bloco, a gente estava com o vereador Gabriel Meurer, ele que trabalha muito nessa bandeira, também uma pessoa com deficiência, né? E a gente estava também com ela, que é a nossa entrevistada do primeiro bloco, Ludmila Hannes, ela que é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Santa Catarina. E agora, no segundo momento, a gente vai falar com Gabriela Bastos, mestre e professora de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Amanda, o que uma arquiteta, uma professora de arquitetura vai vir falar sobre acessibilidade? Tem tudo a ver, né, professora? Sim, tudo a ver. Queria agradecer primeiro a sua presença também. Hoje, duas belíssimas profissionais na área, né, que podem falar sobre acessibilidade e todo esse universo. Essa demanda, na verdade, esse clamor, né, das pessoas com deficiência que clamam aí pelo seu espaço. Professora, a senhora estava me falando no intervalo que tem todos os projetos arquitetônicos trabalham com essa questão de acessibilidade. E que tem uma oficina, né, que a senhora começou a fazer. A senhora é uma forma de falar, né? Porque nova e linda desse jeito. Obrigada. Queria que explicasse um pouquinho como é que funcionam essas oficinas. Tá, tudo começou assim, né? Eu trabalho na Estácio e no curso de arquitetura a gente tem as disciplinas de ateliê de projeto, que vão desde a primeira fase à 8ª fase. Então, o aluno quando chega, o acadêmico quando chega na universidade, ele desconhece, né, de acessibilidade. O que ele vai dizer para ti precisa de uma rampa. E os outros pontos ele não conhece. O que acontece? Eu leciono a disciplina de ateliê de projeto 2 para a 2ª fase e eu sinto um pouco de uma relutância, né? Ou tem que ter muito espaço. E daí o que eu percebi? Não, tem que ir um pouco mais a fundo. Eu preciso despertar a sensibilidade desse aluno. Então, em conversas, em pesquisas com outra colega minha, professora Aline, a gente decidiu fazer essa oficina de acessibilidade. Acontece uma vez por semestre, está sempre aliada à semana acadêmica do curso. Como funciona? Ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa, né, a gente trabalha com toda a parte teórica, então de um contexto sobre acessibilidade, das normas. A gente tem uma norma da ABNT, que é a NBR 9050, e depois o aluno ele tem a prática, a vivência. Como é que isso funciona? A gente divide esses alunos em grupos, então eles acabam tendo uma deficiência, né? Então, um grupo vai ter uma cadeira de roda, o outro grupo vai muletas, um outro vai ter uma deficiência visual, e eles têm um percurso
né? Eles saem do campus, eles vão para as ruas, eles vão para as avenidas, eles utilizam as instalações do campus e aí eles vão sentindo, né? É um intervalo curto de tempo, 1 hora, mas o que a gente quer é despertar essa sensibilidade, a preocupação, a responsabilidade que o profissional arquiteto e urbanista tem para tornar os espaços, sejam para pessoas com deficiências ou não, porque a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, né? É para a pessoa como um todo, né? Ela tem que ter um espaço confortável, um espaço acessível, um espaço legível para a funcionalidade, né? Então, depois que a gente começou a fazer essa oficina, a gente sente mais uma sensibilidade desse aluno, né? Ele começa a perceber o espaço de formas diferentes, ele começa a se preocupar de formas diferentes. Aquele 1 centímetro que, né, uma pessoa que não tem alguma deficiência, ela consegue passar sem nem perceber. Uma pessoa com cadeira de rodas, ela já pode ali parar e não consegue continuar o percurso dela, né? Então, a gente está tendo um retorno muito gratificante, não só, né, dentro da universidade, mas formando esse profissional arquiteto e urbanista mais sensível para a causa. Um olhar mais apurado. Vereadora, a gente que está aí com inúmeras obras paradas nas nossas creches, agradeceríamos os arquitetos que serão formados na faculdade, né? É uma parceria que com certeza seria bem rentável e tanto para o acadêmico que vai estar podendo utilizar na prática, como também, obviamente, a questão do poder público também. E como a Gabriela falou, a doutora Gabriela falou, é verdade. Hoje a gente, se não vive na prática, a gente não sabe realmente o que é preciso. Precisa de uma rampa. Só que a pessoa não sabe que a rampa tem que ter uma determinada inclinação, que a pessoa com cadeira de roda, ela tem que utilizar, não precisa de ajuda, ela tem que, sabe, a rampa tem que ser acessível para que ela sozinha consiga chegar ao teu local. Então tem tudo isso, tem uma inclinação. Inclusive, essa questão da rampa, quando eu fui diretor do PROCON, aqui da capital, a gente estava trabalhando num prédio aqui na Tenente Silveira, no edifício Reflex ali, e não tinha acesso para cadeirante. Então, essa foi uma das discussões que a gente teve, assim que a gente entrou com um processo licitatório, porque não poderia botar, mas vai lá, bota simplesmente, porque eram vários degraus, e... então bota uma rampa ali, fica mais fácil, mas se tu botar uma rampa, de acordo com a norma da BNT, ele daria no meio da rua. Então, tem todo um procedimento. Aí, onde a gente entrou depois com o processo de licitação, aí foi a questão do elevador, questão do elevador, daí o cadeirante pode ir ali sozinho, apertar o elevador e conseguir. Então, durante algum tempo, a gente passou por essa dificuldade de ter que sair 2 pessoas, ajudar o cadeirante. Então, é questão que a pessoa, ela já sofre essa vivência e aí ela se sente ainda mais prejudicada, mais humilhada. Então, é justamente essa situação que a gente precisa, enquanto poder público, de prestar maior acessibilidade até na questão da própria arquitetura. Então, inclusive, a Câmara de Vereadores não é acessível. Não é acessível. Nem um pouco. Nenhuma instalação, inclusive. Não, nenhuma instalação. E isso agora, justamente por antes não ser vereador, quase não frequentava aqui. Agora, tanto como vereador e membro da mesa diretora... Um belo desafio, né, vereador? Foi uma das coisas que eu levei para a diretoria da mesa e com certeza a gente está fazendo reforma no prédio, com certeza ele vai ter que verificar com questão de acessibilidade, tanto de banheiro, quanto de acesso, de tudo. Então, com certeza, não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa difícil e impossível de ser feito. Basta apenas boa vontade e, com certeza, a Câmara de Vereadores ela está atenta nessa situação, justamente por agora até a pessoa que trabalha na bandeira. Então, antigamente, como não tinha alguém que levantava essa bandeira, acaba na prática não se atentando a esses pequenos detalhes que, com certeza, foi falado da doutora Ludmila e agora ratificado. Ou trabalhava na bandeira, mas não tinha a vivência própria. Prática, exatamente. Até o próprio vereador Marcelo, sim, ele tem um filho que tem deficiência, tem autismo. O próprio vereador Renato também. Sim. Então, só que eles sabem da dificuldade que eles atravessam enquanto pais das pessoas. Agora, eles, propriamente dito, eles não passam por essa situação. E agora a gente vai tentar levar um pouco dessa situação aí para a gente poder justamente estar tentando melhorar aí a acessibilidade
do Poder Legislativo Municipal. Me permita a liberdade de falar, porque é a próxima pergunta que eu vou fazer para a professora. Questões simples, como ter um púlpito um pouquinho maior para ele falar, uma cadeira, né, que tivesse o alcance dele. Quais são o mínimo que se pode ter no recurso em prédios tão antigos, assim, professora, que possa dar esse retorno e a inclusão e acessibilidade? Como eu falei para ti anteriormente, para a parte de arquitetura, construções, reformas, mobiliário, circulações, a gente tem uma norma da ABNT. NBR 9050. Mas deve ser nessas construções mais antigas um desafio um pouquinho maior, né? Sim, porque daí a gente já tem um espaço menor que não foi projetado, pensado já para ser acessível. Então as dificuldades são maiores. Muitas vezes a gente, né, como o Gabriel falou, a gente não consegue colocar uma rampa porque a gente tem uma inclinação de 8,33%, né? Então essa rampa, o comprimento dessa rampa é muito grande, né? Então a gente tem que usar uma plataforma elevatória. Mas existem outros instrumentos que possam ser feitos para que a gente tenha acessibilidade, né? Então, essa parte de reforma é um pouco mais custoso, quem sabe, mas a gente consegue sim, né, adaptar esse espaço para ser acessível. Agora, projetos novos, projetos que foram feitos depois dessa norma, não tem desculpa para que eles não sejam acessíveis, né? Mas o que eu quero frisar é assim, um projeto sai acessível de um escritório, um projeto acadêmico de um aluno sai acessível de um ateliê de projeto, sim, ele saiu acessível, só que a gente não pode esquecer que além do projeto, depois do papel, a gente tem que ter manutenção nessa acessibilidade, né? O que é que a gente não vê no espaço público. Eu até tenho, muitas vezes, uma rampa acessível, com uma inclinação adequada, só que o piso não teve manutenção. Então eu pego um piso de pedra portuguesa que ele está com um buraco ali na via, né? Eu tenho uma vaga para uma pessoa com deficiência, né? Uma vaga dita acessível, que ela está a 20, 30 metros de uma rampa de acesso à calçada. Então, eu tenho que ter manutenção dessa acessibilidade, né? Essa manutenção do poder público, essa manutenção da fiscalização das minhas calçadas, né? O piso podotátil, ele tem uma cor, porque não é simplesmente para a pessoa que né, digamos, tem uma deficiência visual completa, mas ela pode ter uma baixa visão, então ela precisa de uma cor diferente, né? A gente vê muitas vezes o piso podotátil sendo pintado de cinza, porque talvez não combine. Com um buraco, perto de árvores, né? A forma do piso não utilizada correta, né? Eu tenho um piso de alerta, para quê? Para alertar que eu tenho um obstáculo, mas eu não devo usar ele sempre. Então, são vários pisos de alerta, onde devia ser, né, de via constante. Muitas vezes aparece uma lixeira no meio de uma calçada. Então, o projeto tem que ser acessível, não só o projeto de edificações, o projeto do meio urbano, mas a manutenção dessas pessoas também tem que ser regular, né? Porque eu tenho acessibilidade tanto no desenho arquitetônico, mas também na manutenção. Aqui é um prédio de muitos andares. Sim. E a gente consegue visualizar perfeitamente essa dificuldade, né? A professora deve ter se espantado. Eu visitei, acho que foi semana passada, quando eu vim conversar com o vereador Gabrielzinho, eu visitei a parte do plenário, acho que é plenário, né? E mas até mesmo para uma pessoa que não é cadeirante, enfim, minha mãe estava comigo, a gente veio juntas, os degraus, o tamanho dos espelhos, os degraus são absurdos, né? Imagina a pessoa que está descendo, subindo toda hora, ele também não é acessível, sim, né? Sim. Então, são elementos que devem ser pensados no espaço arquitetônico, ainda mais se é a casa do povo, né? Se o povo é convidado para vir sempre aqui, então esse espaço tem que ser acessível. Todas as transformações foram feitas, o vereador já consegue se adequar um pouquinho, mas ainda está em forma de obra, né, vereador? O senhor está atento a todos os cuidados para que isso seja seguido à risca aqui na Câmara? Claro, com certeza. Eu acho que foram feitas algumas coisas paliativas, na verdade. Sim. Obviamente a questão do púlpito é uma situação, até pelo tamanho, a gente acaba... foi uma das preocupações que, obviamente, assim que eu fui eleito, a própria setor administrativo da Câmara já me ligou, na gestão anterior, Gabriel, pode vir aqui, pessoal da própria TV Câmara também, vem aqui para a gente poder verificar qual tamanho fica melhor, para poder utilizar, e quanto a isso não tem problema nessa questão com relação ao púlpito. Mas, obviamente, não é só o púlpito, não é só o parlamento. Sim, isso foi É só uma pequena situação. Agora, existem outras, como, por exemplo, o acesso à Câmara, o acesso ao plenário, a questão dos degraus. Então... E não é uma melhoria só para você, enquanto vereador, né? É para todos os que possam visitar, como a professora falou. Não né? é só a minha peculiaridade. A minha peculiaridade é uma, mas para outra pessoa pode ser diferente, para a questão da pessoa idosa. Então, obviamente, a gente tem que ter uma norma que seja acessível para todos, e com certeza a gente está atento nisso daí.
inclusive agora nós estamos em reforma, mas na reforma mais estrutural de questão de elétrica e tal, mas a questão da reforma propriamente dita com relação à acessibilidade, a gente vai estar, sim, colocando para o presidente da Câmara, que também está atento a essas situações e está, de repente, cobrando e fiscalizando e realmente colocando em prática. É que muitas vezes o nosso principal erro, né, quando se fala em inclusão e acessibilidade, é a questão só do direito a um trabalho, do direito, mas o direito de ir e vir ainda é o mais importante, né, em qualquer situação, né, vereador? Exatamente, isso aí é fundamento constitucional e a pessoa ela não pode se privar de ir em determinado local justamente por ter um poste na frente da calçada, de pior não é nem ter o poste na calçada, é quando tem a calçada. Então, aí o cadeirante tem que ir no meio da rua. Então, é uma situação que é complicada e é vivida na prática e, com certeza, esperamos que aos poucos aí o poder público seja realmente conscientizado, tenha consciência de que precisa dar maior atenção e a gente, obviamente, enquanto legislativo, que é o nosso poder fiscalizatório, a gente está, sim, cobrando, fiscalizando e denunciando, se for o caso, o poder público para que simplesmente cumpra a legislação. Não faça nada mais que isso. Isso é uma curiosidade. Como é que faz para denunciar? Por exemplo, é comum a gente ver, a professora estava falando em relação a isso, até poderia ter perguntado para a nossa convidada anterior, é comum a gente ver, por exemplo, uma vaga para pessoa com deficiência, mas a calçada é alta. Sim. Quer dizer, como é que tira, né, e como é que a gente faz para avisar, olha, tem uma vaga aqui que ela não comporta uma pessoa que tem um cadeirante, como é que a gente faz, vereador? Se eu tenho a gente, noção. Enquanto legislativo municipal, a gente pode receber essa demanda e colocar isso para o Poder Executivo. A gente pode denunciar também para a própria Comissão de Direito da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, também vai poder, se for o caso, judicializar, se for o caso, e também o próprio Ministério Público, que pode estar sendo, com certeza, um parceiro. A gente, inclusive, teve reunião um tempo atrás, uma questão de 10 dias atrás, o doutor Paladino, Eduardo Paladino, Daniel Paladino, que é o outro promotor. Inclusive, tivemos reunião com ele, também se colocou à disposição para, eventualmente, receber essas demandas e, se for o caso, entrar com ação civil pública, judicializar, que não é o melhor caminho, mas é um dos caminhos também que pode ser aplicado caso não seja cumprida a legislação como deveria ser. E vamos aguardar os novos profissionais de arquitetura. Sim. Que já vão sair prontos ali da cadeira da professora. Tá certo? Obrigada, Gabriela Bastos, pela companhia. Obrigada, vereador, por essa entrevista e que a gente vai rumo à acessibilidade para todos. O programa Impressões vai ficando por aqui. A gente falou sobre acesso, sobre inclusão, né? O direito de vir de todo cidadão. A gente volta numa próxima edição com muito mais informações para você. Até lá!